Tive a honra de ser convidado pelo Gilead para ser o pregador deste culto, que chamamos culto ordenatório, culto de ordenação, de separação, para o ministério da palavra. Mas temos tido muitas mensagens já aqui. Quando eu ouvi o pastor Joaquim falando, eu falei, pronto, o pregador já falou hoje. Voz de Deus, glória a Deus por isto. Mas quero ler um texto que é o texto que o Gilead escolheu, indo um pouquinho além, que está em 1 Pedro, capítulo 5. Nós lemos até o versículo 4, eu quero continuar, vamos ler novamente, até o versículo 10. A palavra de Deus diz aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreie o rebanho de Deus, que há entre vocês não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, ou, outra versão diz, aos presbíteros, aos anciãos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Amém. Pai querido, obrigado por Tua palavra viva e eficaz, obrigado por este momento, por este culto, por esta celebração. Obrigado por cada irmão e irmã que aqui está, pelos pastores aqui presentes, obrigado pela vida do pastor Gilead e da Fernanda, sua esposa, que agora também começa uma nova etapa em suas vidas, na sua carreira cristã, mas continuando aquilo que o Senhor já tinha preparado para eles, de antemão nós cremos. É em nome de Jesus que oramos, amém. Aos presbíteros que há entre vocês, a palavra presbítero, que é uma transliteração do grego, não uma tradução, que seria a mesma palavra que em hebraico é transliterada também como ancião. Alguns lugares são chamados anciãos, outros presbíteros, algumas versões antigas trazem anciãos, mas é a mesma coisa, ancião e presbítero, que tem dois significados, um relativo à idade, e pode ser, tanto no hebraico quanto no grego, um sinônimo de pessoa idosa, mas também, nem sempre a idade cronológica, mas no sentido, e este sentido é que é aplicado aqui, de maturidade. Presbíteros, pessoas maduras. Na antiga sinagoga judaica, havia o conselho chamado conselho de anciãos. Em hebraico seria o conselho de presbíteros, que orientavam a todas as questões ligadas à sinagoga, orientavam não apenas os rituais, mas também tomando decisões administrativas, orientações gerais, aconselhando, inclusive. Este conselho de anciãos depois vai para a igreja cristã que começa, e como a boa parte da igreja começa a crescer usando a língua grega, o Novo Testamento é escrito em grego, este conselho de anciãos passa a ser chamado de presbitério. E aqui é dito o que os presbíteros fazem, eles têm que pastorear. Por isso, em nossas igrejas, nós não temos e não designamos presbíteros ou bispos, porque em Atos 20 é esclarecido, e assim são chamados os presbíteros ou anciãos, conforme a tradução da igreja de Éfeso, e Paulo diz que Deus os colocou como bispos, como episcopos, superintendentes, e que eles têm que pastorear.
presbítero, bispo, presbítero ou ancião, bispo e pastor, três nomes para a mesma função, 3 designações que explicam o que é esta função. O presbítero, que aqui em geral era um colegiado, e hoje muitas igrejas batistas estão criando isso, a nossa igreja está caminhando nesse sentido, formando um colegiado, um presbitério, realmente com presbíteros mestres, pessoas que são preparadas, que sentem a chamada, vão se preparar para exercer o ministério, e fazemos de forma colegiada, entendendo que é a necessidade de dividirmos as cargas. E também nós entendemos que cada um, e os presbíteros, têm dons especiais, e por isso eles podem melhor, tendo os seus dons, as suas capacitações, serem usados. Eu não sei o que o pastor Joaquim quis dizer quando falou que o Gilead era muito jornalista. Alguns dizem que jornalista faz fofoca, mas não era isso não, né, pastor? De forma alguma. Eu creio que não foi nesse sentido. Mas não faz fofoca. O jornalistas presentes aqui, ele traz notícias, ele informa, né? E ele gostava de informar bastante. Ele tem sido, mas tem outros dons e outros talentos, Deus tem mostrado essa liderança, e ele já está exercendo e já está pastoreando. Nós vimos aqui algumas das suas ovelhinhas, realmente um pastor das ovelhinhas, de famílias também, e agora estará integrando o ministério, substituindo o pastor Pedro no Ministério de Evangelismo e Integração. Pastor Pedro Vovchenko, que esteve aqui nesse ministério durante muito tempo conosco, e agora está aí o Gilead assumindo esta função dentro do nosso colegiado de presbíteros. Mas o próprio apóstolo Pedro, que logo no início da carta se apresenta como apóstolo, enviado de Jesus, alguém a quem Jesus enviou, um apóstolo verdadeiramente apóstolo, como disse o Gilead, apóstolo bom é apóstolo morto, né? Porque são aqueles 12, certo, Gilead? Hoje não há mais, é isso que ele pregou, mas ele disse que apóstolo bom foram os apóstolos que já morreram, né? Hoje há alguns que tentam colocar usar de novo isso, né? Mas não dá para ressuscitar aquele apostolado, aqueles que Cristo escolheu, enviou. E Pedro, ele se apresenta assim, mas agora aqui ele chega e humildemente diz: eu sou um presbítero, acima de tudo eu sou um pastor. E é isso que era o mais importante, ser um pastor. E ele mostra como esse pastoreio tem que ser feito. Pastoreiem o rebanho de Deus, que há entre vocês, conduzam, oriente, alimente, o pastor faz tudo isto. Não por obrigação, mas espontaneamente, voluntariamente. O serviço pastoral é um serviço voluntário. Alguém diz, mas os pastores, muitos são remunerados. O pastor não recebe salário. Isso aqui é uma informação técnica. O que o pastor recebe é prebenda. Se você quer uma outra expressão, um pouco mais bonita, congrua. É a mesma coisa. Quer saber o que é? O Google explica. Você vai ao Google e lá ele vai dizer para você o que é congrua ou prebenda. Pastor não é assalariado, pastor não é funcionário da igreja. Por isso que não existe sindicato. Tentaram fazer um sindicato dos pastores do Brasil. Não pode dar, não existe isso. O pastor não é trabalhador. Ele não tem nenhum direito trabalhista. Quem é candidato ao ministério, saiba disso. Você, como pastor, você não vai ter nenhum direito trabalhista. Mas pastor não recebe, a igreja, ela contribui voluntariamente. Já tivemos que tratar um caso aqui de alguém que nem era pastor, mas quis ir contra a igreja, e ele, na verdade, era um religioso, estava exercendo aqui, foi um seminarista aqui. E quando ele entrou, o juiz fez um sermão, dizendo que o ministro de confissão religiosa, assim é chamado no Brasil, ele é um vocacionado. E ele não pode, de forma alguma, estar preocupado com os seus rendimentos, que os receberá pela sua vocação, e não pode discutir nada sobre isto. Então, o pastor é um serviço voluntário. Naturalmente, as igrejas e os irmãos reconhecem, e ofertam, e contribuem. Mas, não sei se os irmãos sabem, nenhum
trabalhador registrado no Brasil pode ter o seu salário diminuído. Pastor pode, porque não é empregado. A igreja dá oferta, ela pode deixar de dar oferta. Ela pode deixar. Então, quem está exercendo o ministério pastoral, ele o exerce voluntariamente e tem que ter este espírito voluntário. E não por interesse algum. Mas a Bíblia diz, Jesus que fala para que eles não andassem com os alforjes, diz também que digno é o trabalhador do seu sustento. E por isso as igrejas reconhecem, mas nunca deve haver interesse, porque, na verdade, Deus é que vai sustentar os seus pastores. Não é o rebanho, é Deus. Ele vai usar do rebanho, ou vai usar de outras pessoas, mas é Ele que vai dar o sustento. E nunca por ganância, mas sempre de boa vontade. Não como dominadores daqueles que lhes foram confiados, porque todos os que estão sob os cuidados pastorais foram enviados por Deus para esse cuidado, mas sendo, acima de tudo, exemplos para o rebanho. Por isso eu fiz questão que o pastor Joaquim falasse, porque até hoje o pastor Joaquim, o irmão, é mencionado como um exemplo de homem de Deus. Aleluia por sua vida, meu irmão. Glória a Deus por sua vida. O irmão marcou profundamente, e eu sei que o Rafael fala a mesma coisa, e todos aqueles que com o irmão estiveram. Aliás, o irmão tem uma fã de carteirinha aqui. Eu pensei em que poderia ser pastor dela, mas não consigo. A irmã pequena, a irmã Antônia, a avó do Gileade, ela me confunde, ela me chama de pastor Joaquim. Ela conversou comigo, e por 10 vezes ela me chamou de pastor Joaquim. Por fim, eu desisti de lembrá-la que meu nome não é esse, mas Joaquim. Por isto, porque o irmão, acima de tudo, tem pregado com o seu exemplo, aleluia. E que isso seja exemplo para você, Gileade. Inspirado neste homem que tem pastoreado e que pastoreou o seu coração, que você seja, acima de tudo, exemplo, que as suas palavras venham pela boca, mas, acima de tudo, por suas ações, atitudes e reações. E quando o Supremo Pastor se manifestar, você receberá a coroa da glória. Agora, continuo. E aqui é dito, há uma discussão sobre quem seriam esses jovens pastores, ou jovens da igreja que devem respeitar os pastores, ou a juventude da igreja que deve respeitar os mais velhos. Estaria havendo algum conflito nas igrejas, porque é uma carta escrita a igrejas. Não importa. O certo é que todos temos que nos revestir de humildade no trato uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O pastor tem que ser humilde. Não como eu, que às vezes digo que tenho orgulho da minha humildade. Não siga o meu exemplo. Seja humilde verdadeiramente, sem nunca se orgulhar da sua humildade. Mas humilde no sentido de não resistir, de saber pedir perdão, de saber voltar atrás. Falei, agora não posso voltar atrás. Pode e deve, quando você reconhece que errou. Da mesma maneira, humilhe-se, e temos que todos, aqui é uma palavra para todos nós. Os pastores têm que ser exemplo, e aqui é a palavra para todos. Humilhemo-nos debaixo da poderosa mão de Deus, e os pastores têm que ser exemplo disso, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Em algum momento, no ministério, ou em qualquer aspecto, qualquer que seja o dom e vocação e o ministério que você exerce, haverá momentos em que parece que as pessoas estão humilhando você. Não se preocupe com isso. No tempo certo, Deus vai nos exaltar, se nós humildemente buscarmos a Deus e falar: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu creio que o Senhor sabe, e eu aceito isso que está acontecendo comigo, lançando sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você, Gileade, de você, Fernanda, e de todos nós, amém? Continuemos a lançar as ansiedades sobre Ele. Às vezes eu lanço as minhas ansiedades na geladeira, isso é um risco, é um problema sério. Deveria orar mais. Essa semana foi exortado pelo seminarista Roberto nesse sentido. Roberto diz que está orando mais, né, Roberto? Conseguindo o jejum intermitente de 12 horas, né, Roberto? Aleluia.
Eu vou ter que fazer isso também. E lançar mais sobre Deus, porque às vezes lançamos no lugar errado a nossa ansiedade. Sejam sóbrios e vigilantes. Seja sóbrio e vigilante, Gileade. Seja sóbrio e vigilante, Fernanda. Sejamos todos sóbrios e vigilantes. Por quê? Sabe quem? Uma vez eu vi isso, eu me escandalizei, mas é verdade. Sabe quem primeiro entrou nesse templo? Sempre está Deus aqui. Mas quem entrou? O diabo. Ele anda ao redor. Até na igreja. Ele anda ao redor até no púlpito. Ele anda ao redor até no escritório pastoral. Ele anda ao redor de você, no seu lar, na sua casa. Ele anda ao redor. Bramando como se fosse um leão. Mas ele não é leão. Só que ele usa um megafone espetacular. O diabo não passa de um gatinho. Leão é só um, Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. O diabo brama como se fosse, ele imita. Por isso nós não podemos ter medo dele, mas temos que vigiar. E os pastores mais ainda vigiar. Temos que estar atentos. Quem escreve aqui é alguém que não vigiou. Pedro não vigiou. Quando Jesus chamou ele para orar, Pedro dormiu. E nós temos que vigiar. Eu tenho algumas insônias e graças a Deus que eu estou aprendendo a orar nas minhas insônias. Mas temos que vigiar. Porque ele anda ao redor. Ele é caluniador, ele é diabolos, nesse sentido ele é caluniador, mas aqui é dito que ele também é Satanás, ele é inimigo. Ele é o nosso inimigo, inimigo de todos, inimigo dos pastores em especial. Nós não podemos ter medo do diabo, mas não podemos brincar com ele. Não temor, temor é só Deus. Mas sabendo que ele existe, temos que tomar cuidado para não cairmos nas armadilhas que ele põe para todos nós e para os pastores de uma maneira especial. Agora vamos resistir a ele e a todas as adversidades que virão sobre o ministério e sobre a vida de qualquer crente. Firmes aonde? Na fé. Na fé em Cristo Jesus. Na fé no supremo pastor de todas as ovelhas e de todos os pastores. Na fé que é alimentada pela comunhão com Deus através da oração, mas acima de tudo na palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Por isso a importância de você ser um homem da palavra, de palavra e da palavra. E cada um de nós sermos homens e mulheres de palavra e da palavra. Em oração. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou você, Gileade, chamou você, Fernanda, chamou pastor Joaquim, a mim, todos os pastores e a cada irmão e irmã que aqui está. Quem nos chamou foi Cristo. Não foi aquele pregador que um dia fez uma mensagem que impactou sua vida, foi Cristo através do seu Espírito Santo. Depois de todos nós e vocês terem sofrido um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. E o sofrimento serve para isto. E a aprovação serve para isto. Mas temos que ter a certeza que ele volta ou que nós vamos. E tudo isto vai passar. E ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Agora que você esteja aqui transmitindo esta palavra, sendo exemplo para os fiéis. Fernanda, continue ao lado dele, da mesma forma. Fernanda é missionária, ela tem um chamado missionário. Ela está trabalhando com a APEC, Aliança para a Evangelização das Crianças. Será responsável aqui pelo ABC, grande ABC. Né? Mas ao lado do esposo também no pastoreio. Que Deus continue a abençoar vocês, que Deus abençoe a todos os pastores, que Deus abençoe a todas as esposas de pastores, que Deus abençoe filhos e filhas de pastores, que Deus abençoe a cada irmão e irmã em Cristo Jesus, sabendo que o supremo pastor é Jesus. E é Ele quem um dia vai recompensar a cada um de nós no desenvolvimento do ministério e na realização e desenvolvimento dos dons e talentos que Ele tem dado a cada um de nós. Para a glória dEle. Amém? Que Deus abençoe.